Verso 37. Pois para Deus nada é impossível. Diga amém por essa palavra. Se assente glorificando a Deus nessa noite. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Maria aqui ela na verdade, ela não está sendo visitada pelo anjo Gabriel. Ela não está sendo visitada pelo anjo Gabriel por causa das suas qualidades e virtudes. Maria tem muitas qualidades e muitas virtudes. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Uma das provas do que a gente está mencionando aqui é a sua castidade, sua virgindade, sua pureza. Essa era, por exemplo, uma das virtudes que nós percebemos na vida de Maria. E essa virtude, ela combina com a palavra que Deus havia liberado pela boca do profeta Isaías, quando dizia: eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho. Isso já estava predito pela boca do profeta. Porém, nós não podemos determinar aqui nessa noite que são as virtudes, são as qualidades de Maria. Não são as qualidades nem as virtudes de Maria que determinam a escolha de Deus sobre ela. E o que a gente aprende com isso, gente? Que uma escolha de Deus sobre a nossa vida não caminha necessariamente de acordo com as minhas qualidades e os meus defeitos. Com as minhas qualidades, não que eu tenha que acumular defeitos, mas para que eu não desenvolva a ideia de mérito e comece a achar que na verdade Deus me escolheu para algo grande, para gerar um projeto grande, ou até um filho escolhido porque eu sou especial, porque eu sou maravilhosa. Existem virtudes em Maria, mas está muito claro aqui no texto que não são essas virtudes que determinaram a escolha de Deus sobre a vida de Maria para se tornar a mãe do Filho de Deus, a mãe do Salvador do mundo. Se não são as qualidades, porque não é mérito, também não são os defeitos, porque o demérito também não impediu essa escolha, uma vez que não está baseado naquilo que Maria é ou naquilo que Maria deixa de ser. Aquilo e a eleição de Deus sobre a vida de Maria está revelada por Gabriel no versículo de número 28, quando diz que Gabriel foi até ela. Olha como ele fala com ela: salve a agraciada. Então está claro, não é mérito, foi graça. E o que é graça, gente? Favor imerecido. Então Maria está sendo escolhida para ser a mãe do Filho de Deus porque ela merecia isso? Porque suas qualidades e suas virtudes apontavam para que Deus a escolhesse como única pessoa em Nazaré? Não, claro que não. Não são suas qualidades. Se não são suas qualidades, também não são os seus defeitos, porque aquilo que não está ligado ao mérito também não depende do demérito. Mas a graça de Deus foi revelada porque Deus se manifestou com base na sua palavra. Qual é o critério aqui? O critério aqui é que na verdade Maria não protagoniza o texto. Você vai ver o nome dela sendo repetido algumas vezes para contar como é que ela foi visitada por Gabriel. Mas na verdade, se você olhar direitinho, você vai perceber que ela é coadjuvante dentro desse contexto. O texto deixa claro que o anjo Gabriel visitou uma jovem chamada Maria, que era desposada com um varão chamado José, cujo varão era da casa de... Então isso não é sobre Maria. Se você chegasse para Maria e falasse: Maria, Deus te escolheu porque você é Maria, ela talvez diria: não, Deus me escolheu porque eu sou noiva de José. E aí você chegasse em José e dissesse: José, Deus escolheu Maria porque ela é sua noiva. E talvez ele dissesse: não, mas é porque a minha família é da casa de Davi. E talvez se você chegasse em Davi e dissesse: Davi, Deus escolheu ela por causa da linhagem ligada a você. E ele diria: olha, não é bem assim não, na verdade isso tudo é porque eu sou da casa de Judá. E aí vai seguindo. Por quê? Porque isso não é sobre eles, mas sobre a palavra que Deus já havia predito. A casa deles. Se você dissesse isso para Davi, era capaz de alguém chegar e dizer assim: isso é por causa de Abraão. E se você chegasse em Abraão e dissesse: Abraão, tudo isso está acontecendo porque você é Abraão, ele ia dizer: não, tudo isso está acontecendo porque eu recebi de Deus uma palavra em Gênesis 12, ou quando ele apareceu e falou comigo
comigo. O que isso aqui aponta, gente? Aponta sobre a importância de você estar conectado a alguém que está debaixo de uma palavra de Deus. Maria não foi visitada por Gabriel por ela ser Maria, mas simplesmente por ela ser noiva de José. E ela não tem problema com isso, porque Maria não é da casa de Davi. Quem é da casa de Davi é José. Agora veja como Deus é perfeito. Maria está conectada à casa de José. Deus vai visitá-la por isso, e ela não tem problema nenhum em coadjuvar. A pastora Thalita falou isso e eu reitero. Muitas vezes, dentro de um contexto, a gente só aceita entrar dentro dele se protagonizar a história. Só que o que o Senhor está dizendo é: na história que eu quero protagonizar a minha glória, ou você aceita ser coadjuvante, ou você não será nada. Meu Deus, aleluia. A verdade do texto é essa. Não é a sua castidade, sua virgindade, sua pureza. Tudo bem que isso corrobora, mas não é sobre isso. Você de verdade não acha que haviam outras moças virgens, puras e castas em Nazaré? Tinha ou não tinha, gente? Tinha ou não tinha, gente? Só que não foi isso que determinou. Foi o fato de estar debaixo de uma palavra. Se conecte às pessoas que estão debaixo da palavra de Deus. Deus, aleluia. Maria não vai ter problema nenhum com isso. Pelo contrário, ela entende que ela está sendo agraciada diante daquilo que ela recebeu. Porém, ela fica um tanto quanto confusa. Ela está sendo escolhida para gerar o Salvador do mundo. Aquilo que Maria vai carregar é inédito, é inédito. E isso já causaria um espanto por si só. Porque quando você é chamado por Deus para carregar algo inédito, você não tem referências do que Deus já fez. Porque Deus quer inaugurar algo em você. Às vezes você está aqui hoje e está dizendo: ai, Camila, eu não vivo nada novo. Claro, você não tem ousadia para acreditar que Deus é suficiente para inaugurar algo em você. Ouça isso. Então ela vai dizer: como se dará isto, visto que eu não tenho relação com homem algum? Ela está preocupada, não no sentido de não participar, de não se achar competente. Ela só quer saber o que ela precisa fazer para que esta obra comece logo. Então, como se dará isto, visto que eu não tenho relação com homem algum? E aí Gabriel vai explicar para ela e vai dizer para ela: descerá sobre ti o Espírito Santo. O que ele está dizendo? Maria, fica tranquila, essa obra não é sua, essa obra é do Espírito Santo. Descerá sobre ti o Espírito Santo. Se eu fosse você, eu estava dando glória dobrada. Você sabe por quê? Porque você só vai ver na agenda do Espírito Santo, antes de Atos dos Apóstolos capítulo 2, um único dia marcado para ele descer. Meu Deus. A descida oficial do Espírito Santo foi determinada na assunção de Jesus Cristo em Atos dos Apóstolos capítulo de número 1. Ali vai haver uma transição. Antes de Jesus ser assunto aos céus, depois da ressurreição, ele vai dizer aos seus discípulos: olha, eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou para o meu Pai, mas eu enviarei um outro Consolador, e ele estará convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, enquanto ele estava aqui, era ele que estava aqui. Mas em Atos dos Apóstolos capítulo 1, ele vai começar a ser assunto aos céus, e começa ali a se cumprir o Salmo de Davi, Salmo messiânico: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó moradas eternas, para que entre o Rei da Glória. Quem é este o Rei da Glória? O porteiro pergunta, porque ele nunca abriu a porta. O Senhor poderoso na batalha, traduzindo, aquele que venceu o pecado e a morte. Ele é o Rei da Glória. Os anjos abrem uma comitiva angelical para que Jesus venha subir em carne e em vista diante de todos os seus discípulos, vendo ele ser suspenso pelos ares, cumprindo o salmo messiânico de Davi. E dois anjos que estariam acompanhando o Senhor na comitiva angelical vão ficar aqui na terra, olhando para Pedro, para João e para os demais, e vai despertá-los, dizendo: varões galileus, que é que estás olhando para as alturas? Porventura não sabeis que o mesmo Cristo que hoje viste subir por entre as nuvens, de igual forma com alarido de glória voltará entre elas? O que ele está dizendo? Segue. Por que segue? Porque o Cristo em carne não está aqui, mas lembra da promessa? Não vos deixarei só, não vos deixarei só, não vos deixarei só. Atos dos Apóstolos capítulo 2, verso 42 em diante. Então estavam todos reunidos unanimemente no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som veemente e impetuoso, e encheu a casa aonde eles estavam assentados. Foi
descidas como que de fogo, as quais pousavam sobre a cabeça de cada um, lhes concedendo falar. Quem era ele? O Espírito Santo desceu naquele dia, não voltou nunca mais. Olha para quem está do teu lado e diga: ele está no Entre Amigas agora. Aleluia! Ele está aqui, não voltou nunca mais. Nunca mais. Desceu uma vez e está cumprindo a promessa todos os dias. Quando eu acordo, ele já está acordado. Quando eu lavo louça, ele está do meu lado. Quando eu dirijo, ele dirige comigo. Quando eu sento, ele senta. Quando eu levanto, ele levanta. Quando eu durmo, ele me passa todo dia, toda hora. Ele não me deixa, ele é fiel. Aleluia! Ele está conosco. Mas antes dessa descida, escute isso, antes dessa descida ser uma graça comum revelada a todos nós, ela foi exclusiva para que Maria pudesse gerar. E às vezes a gente tem dificuldade de acreditar que o céu alinha projetos colocando o Espírito Santo na condição de trabalhar de forma exclusiva. Maria não disse assim: olha, não precisa o Espírito Santo vir só por causa disso, não. Não. Descerá sobre ti o Espírito. A única forma de Maria gerar sem ter relação com homem algum era se o Espírito Santo gerasse Jesus em seu ventre. Então eu vou te perguntar: quem está gerando Jesus no ventre de Maria? Vambora, quem está gerando Jesus no ventre de? É por isso que naquela conversa com Nicodemos, que era príncipe, mestre em Israel, quando ele olha para Nicodemos, Jesus, e diz assim para ele: Nicodemos, te é necessário nascer de novo. Aí Nicodemos vai dizer para ele: como é que eu vou nascer de novo? Eu vou retornar por acaso ao ventre da minha mãe? Aí Jesus vai dizer para ele: ora, tu és mestre em Israel e não sabe dessas coisas? Rapaz, Jesus quando é bom, mas quando ele estava, ele é melhor ainda. Ora, tu é mestre em Israel e não sabe dessas coisas? Não é sobre voltar ao ventre da sua mãe, você precisa nascer da água e do Espírito. Só o Espírito tem o poder de regenerar, de transformar. Só o Espírito tem o poder de mudar. Só o Espírito tem o poder de criar. Camila, eu não estou entendendo. Você está dizendo Espírito, Espírito, Espírito. E aquilo que é Espírito não move no Espírito. Se fosse assim, Jesus não teria sido formado no ventre de Maria. Camila, eu não estou entendendo. Vai entender agora. Quem tem o Espírito recebe no Espírito e concebe no físico. Maria vai conceber no físico. Quem está entendendo aqui? Deus está dizendo: eu vou te encher do Espírito. Os projetos começam no Espírito. Os sonhos começam no Espírito. As ideias nascem no Espírito. Pode ver, tem coisas que nascem da alma. Se não passarem para o Espírito, não se realizam. Elas às vezes nascem na alma e morrem na alma. Mas o que é nascido do Espírito, se nascer no Espírito, conceberá no físico. Tá de mão abaixada porque eu estou falando que o Espírito te trouxe hoje aqui para dizer: tudo que eu estou gerando em Espírito, eu estou preparando tua agenda, tua fisiologia, tua vida para dar a luz no físico. O que é isso? É tornar material todo sonho, todo projeto gerado, tudo aquilo que Deus confiou a você. Descerá sobre ti o Espírito Santo, Maria. Obra exclusiva, essa obra é do Espírito Santo. Completa para mim, por favor. Essa obra é do Espírito. Abre a sua boca. Essa obra é do Espírito Santo. Bota isso na sua cabeça. Você nunca percebeu que as coisas que você sonha e aquilo que você tem gerado em Deus é maior do que a sua capacidade intelectual, garota? Aleluia. Nunca percebeu que Deus fala contigo de coisas numa envergadura tão elevada que não combina com a vida financeira que você tem? É porque essas coisas passam por você, mas a realização delas não depende exclusivamente de você. Ele está dizendo: ei, quando eu te chamei, eu não fiz você uma caixa d'água que retém. Eu fiz você um rio pelo qual eu passo. E ninguém poderá deter. Esta obra é do Espírito. Essa obra é do Espírito. Essa obra é do Espírito. Você acha que a gente está pregando hoje aqui entre amigas? Pastora Thalita, eu, pela misericórdia do Senhor, podendo ministrar uma palavra. Você acha de verdade que isso
tem ligação direta com a nossa capacidade. Meu Deus, é forte. Você acha que você ia dar conta